Olá, estamos aqui no Moinhos Shopping com mais um podcast Idade Não é Documento. Moinhos Shopping sempre agradando e tentando trazer a comunidade para mais perto e com coisas inovadoras, né? E hoje nós temos duas pessoas maravilhosas que vocês vão saber tudo sobre elas e o nosso assunto é muito bom, que eu adoro, né? Mas antes a gente vai falar dos nossos parceiros. A Lévia, um espaço onde a gente pode relaxar, cuidar da mente, cuidar do corpo. E eles têm sede em 2 hotéis aqui em Porto Alegre. No Lagueto Viverone, no Plaza São Rafael e na Fisioclin, que é da Lévia, ali em frente ao Parcão. Bevita, ela cuida de idosos, adultos e crianças. É uma empresa da área da saúde que ajuda quando a gente precisa de alguém para ficar com um idoso, ou ficar com uma criança, ou cuidar de um idoso no hospital, ou em casa, ou um adulto, ou uma criança também, tá bom? Bevita é maravilhosa e é uma empresa super idônea, eu conheço eles. Castelamare, da vinícola São João de Farroupilha, uma empresa completamente gaúcha, que é a nossa parceira há muitos anos, né? Lau Center Ótica, uma empresa de óculos maravilhosa, tem várias. Tem na Soledade, Pátio 24 e Open Mall, e no Passeio Zona Sul. Farmatec, uma empresa de manipulação da Cristine Prato, aonde ela é pesquisadora, dá aula para vários dermatologistas e faz aqueles suplementos, aquelas cápsulas assim, ó, direitinho como o médico precisa, pede, né, manda receita e a gente toma tranquilamente e com bastante idoneidade. Tânia Ozuna, o estúdio Tânia Ozuna é responsável pela cor do meu cabelo e a tintura, tudo que eu faço no cabelo, né, que às vezes vocês falam da cor, falam do meu topete. Tânia Ozuna é responsável. E a mais novinha de todas é a empresa de Joinville, Dois Rios, é uma empresa de lingerie, que é lingerie, ela pensa muito nas pessoas de mais idade, né? Mas sim, para jovens também. Então procurem direitinho, Dois Rios, é www.doisrios.com.br, Santa Catarina, olhando aqui para o sul, hein? Legal, né, gente? Mas agora eu quero falar com vocês o seguinte. Você sabe quem é Baco? Sabe? E Dionísio? Conheceram? Já sabe? Já leram? Não leram? Dionísio também, né? É Baco, é a mesma pessoa, né? O nome romano é Baco e Dionísio é da Grécia. Foi atribuído a ele a criação do vinho. Mas o vinho foi uma descoberta acidental, né? Logo, ele não teve um inventor, o vinho. O vinho foi descoberto acidentalmente. Então, por isso, nós estamos aqui com essas duas pessoas maravilhosas que vão falar para nós sobre vinho, sobre enologia, sobre a empresa deles, né? Frederica Arthur, já é a nossa conhecida, né? A Frederica é a advogada franqueada da Intimissimi e da Calzedônia, que eu adoro a Calzedônia. As meias, olha, depois que eu descobri as meias térmicas, vocês não têm noção, é muito bom, né? Não existe pé frio. Não existe pé frio. E ela é sommelier em formação. E ela é sócia da Direito ao Vinho, que vocês vão saber por que desse nome. E o Hernani Pérez, ele também é um advogado, olha, um advogado daqueles, né? Hernani Pérez, advogado civil, especialista em direito processual, civil e direito aos negócios. Sócio fundador do escritório Ribeiro e Pérez Advogados Associados, sommelier pela ABS, que vocês vão saber depois o que quer dizer, Master de Países pela ABS também em 2022, empresário e fundador da boutique de vinhos Direito ao Vinho. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite, gente. A gente que agradece. Eu participei já. Meu primeiro podcast foi contigo e o segundo contigo também. Comigo também. Eu gostei tanto que eu acho que eu atraí. Eu acredito que a gente atrai o que a gente
desejo É que muito quer bom, viver. né? Porque é bem descontraído, é um bate-papo, É né? muito Não bom. é uma coisa assim. Vocês vão dizer coisas que a gente não sabe, as pessoas que nos assistem também não sabem, né? Mas eu quero saber do Hernani o que que é a ABS. Vamos lá, Mireia. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Estamos muito honrados aqui de estar participando deste quadro aí maravilhoso. E vamos direto à resposta, então. A ABS é a Associação Brasileira de Sommelier. É uma associação que está difundida no país inteiro e tem as suas sucursais estaduais. Tem em São Paulo, tem aqui no Rio Grande do Sul, alguns estados do Norte e Nordeste também. E eu Norte e fiz o Nordeste? curso aqui pela ABS do Rio Grande do Sul, que a sede é em Bento Gonçalves, mas cada vez mais eles estão também buscando difundir a ideia pelos municípios do interior, e aqui Porto Alegre também já há bastante eventos promovidos por essa associação. Ah, é. Vai ter agora, se eu não me engano, a 33ª Encontro dos Vinhos, uma coisa assim que vai ter. Eu acho que é o lançamento nacional, não é? Da safra de 2020. Vai ter. Cada vez mais a gente está com uma agenda bem recheada, né, de eventos de vinhos, feiras cada vez mais bem frequentadas, sendo em qualificação de público, quantidade de participantes. Então é um mercado que está em plena ascensão. Que bom, né? E tanto para o vinho nacional, quanto também os vinhos de alta gama internacionais, é um mercado muito vibrante. E o que vocês acham, assim, do gaúcho? Porque nós gaúchos não temos muito consumo, né, Frederica, de vinhos. Tu sabe isso, Hernani? Eu acho que em termos de dados pode ser melhor o Hernani, porque eu conduzo Hernani, mais então os vinhos pelas emoções, que depois eu vou te contar. Que ótimo. Mas eu acho que tá muito crescente. Tá muito crescente. Tá bem crescente. Hernani, tu sabes mais ou menos? Não, eu confesso assim que o dado específico do estado eu não tenho exatamente, mas com certeza é dos estados que mais consomem vinhos no Brasil. O brasileiro está numa média entre 2,5% litros por ano. Muito abaixo dos padrões europeus, né? Portugal supera aí 50, então é o país que mais consome vinho per capita no mundo. Então nós estamos temos um manancial de crescimento, porque é uma média muito baixa. Sim, porque aqui no sul a gente produz os vinhos, né? A Sim. serra, né? Os vinhos Mas são eu bons. vejo um movimento no sentido de cada vez mais crescer esse consumo. Obviamente um consumo responsável, moderado, mas se entendendo que o vinho, eu até tenho um quadro no meu Instagram que eu digo nunca é só vinho, é uma confraternização, é cultura, é gastronomia, é troca. Então acho que as pessoas estão se conscientizando, procurando beber com mais qualidade também. Isso é importante, né? E com procedência, né? Procedência. E o espumante, tu sabe algum dado ou não? Eu que sou leiga, eu achei que o espumante cresceu muito, principalmente entre as mulheres. Com certeza, acho que no público em geral a gente tinha o espumante como uma bebida contemplativa de datas especiais, de final de ano. Hoje em dia se tornou quase como um coringa em eventos, em festas. Quando a gente está em dúvida do que pedir, acaba indo para o espumante. E eu acho que isso também se deve à altíssima qualidade dos nossos produtos aqui no estado. E vem numa crescente cada vez primando por uma qualidade, por um reconhecimento internacional. Os nossos espumantes são premiados no mundo todo e competem de igual para os grandes europeus enfim, eu acho que se eu tivesse um produto hoje gaúcho na área do vinho para a gente ter muito orgulho, é o espumante. Os vinhos também estão no mesmo caminho, os vinhos brancos, os vinhos tintos, mas eu acho que o espumante ele largou um pouquinho na frente e nos coloca num patamar de superioridade, inclusive, a países tradicionais no mundo do vinho. Ai, que bom, né? Eu sou, né? Você sabe, né, que eu sou suspeita, porque eu sou do espumante, assim, direto, né? E eu tomo espumante, não é só em datas, assim, tipo, eu tomo espumante em casa. Às vezes eu chego muito cansada e tomo um espumante, porque relaxa. É uma bebida que dá aquele aprazível, frescor, é né? um prazer, né? É lindo, eu adoro acompanhar assim, as borbulhas, a perlagem, né? A perlagem. Eu digo, é até um pouquinho meditativo e contemplativo. Porque se tu for tomar com presença, se tu for tomar sentindo, percebendo tudo que tem ali, tu tem assim, tu acessa todos os teus sentidos. É desde o visual, o olfativo, o paladar, o próprio toque de uma taça adequada. Então eu acho que a gente está assim realmente na presença.
E é isso que o Vinhos e Emoções trabalha. Me fala dos vinhos e emoções. Presença, porque enfim, eu até brinco, né, que eu não gosto tanto, não é do vinho, eu gosto das histórias. Mentira! O Vinhos e Emoções tem sido um projeto que tem muito me feito feliz. Em primeiro lugar, porque grupo de mulheres, acho que cada vez mais, quando mulheres se unem, estão juntas num propósito de se colocar, de se abrir, de se até vincular pelas vulnerabilidades, eu acho que isso faz muito sentido. E o Vinhos e Emoções nasceu nessa proposta. Faz parte eu, que sou sommelier em formação e agora quase em formação, em agosto já estarei formada. Já está terminando? Já tô terminando. E junto com uma psicóloga, uma amiga da vida, uma psicóloga assim que tem um olhar muito atento, muito diferencial, que nós nos juntamos e criamos o Vinhos e Emoções. Primeiro teve até um pouquinho de dúvida, assim, vinhos e emoções e com uma psicóloga, né? Como é que ficaria isso? Mas é as emoções. São as emoções. Daí a gente chegou nesse viés, assim como o Hernani falou, né? Dessa questão da bebida, tudo com moderação e todos os prazeres, se eles forem moderados, sim, tudo. Tá tudo certo. Então certo. É justamente isso. Também tem uma grande crescente das pessoas que estão bebendo assim um pouquinho menos, mas escolhendo melhor. E sim. Nesse aspecto que entrou muito, né, a nossa curadoria ali da Direito ao Vinho, a gente procura por rótulos que tenham história, por rótulos assim que são diferenciados. Então há essa busca. Então a gente ultrapassou essa barreira aí de ter uma terapeuta, de tudo, e isso nos fortifica, inclusive. Daí é um clube onde nós temos encontros mensais com mulheres, onde a gente usa o vinho como um condutor e a gente traz temas sobre onde tem uma troca muito rica. Então tem um tema. Tem, esse encontro. A gente já trabalhou de ancestralidade, a espiral da vida, a gente vai falar de relações. Inclusive, tu falaste aqui no início da Cris, né? A Cris faz parte, nos honra muito ter uma mulher que nem a Cris no nosso clube. A Fernanda, que também vai participar desse podcast também, faz parte do nosso clube, nos honra muito essas potências de mulheres que estão ali e compartilham. E o vinho, ele entra como assim um condutor, onde a gente conta histórias civilizatórias. O vinho é civilizatório, tu falaste ali no início, né? Sabe há quantos anos tem os indícios arqueológicos de produção de vinho? Sim. 8.000 anos. Meu Deus, gente, 8.000 anos. 8.000 anos. E num dos encontros nós provamos, inclusive, um vinho que é feito hoje como ele era feito há 8.000 anos atrás, nos Quéveres. Os vinhos surgiu, assim, o primeiro indício assim, de resquício arqueológico foi na Geórgia. Então é tudo isso, vinho é história, vinho é emoção, vinho é... É tudo, Mas eu queria saber o seguinte, essas mulheres são convidadas ou elas se inscrevem? Como é que funciona? Elas se inscrevem, elas têm uma mensalidade, que daí dá acesso a ela participar desse encontro, onde tem essa troca, tem sempre um tema, uma reflexão, há conhecimento sobre vinho e a degustação de vinhos especiais. Ele acontece lá no Direito ao Vinho e a gente já tem 3 turmas fechadas. Esse ano já encerraram, foi um sucesso. Que pena. Já encerraram as turmas, a gente está se organizando para fazer turmas avulsas e final do ano nós vamos para Bento brindar e concluir esse momento tão especial. Eu estive em Bento agora uns 2 meses atrás. Foi delicioso. É maravilhoso. Né? Que cidade que evolui com qualidade, né? Qualidade, Bento. E eles oferecem aquela carta de vinhos. Eu nem sei se diz hoje em dia carta de vinhos, mas eu me lembro que minha avó dizia. Minha avó é italiana, né? Quer dizer, era italiana. E ela falava na carta de vinhos, dos vinhos, dizia ela, sabe? Então, a carta de vinho deles é maravilhosa. Eu acho que eles fazem um movimento adequado, gradual, né? Porque o turismo é muito fácil, talvez, a pessoa, cidades, os locais, as regiões se perderem, às vezes, num turismo muito massivo. E eles conseguem fazer um crescimento constante, gradual, e sem perder as suas características, sem perder aquela ideia. A gente vai lá e realmente se sente um pouquinho na Itália, né? Sim. Aquele contato com os imigrantes, há uma vinícola até do seu Salvati, que é conhecido, e ele fala italiano lá quando ele recebe, então é muito legal a gente ter essa conexão lá, né? com essa
característica tão interessante ali da região, né? Eu tenho um dos genros, ele adora vinhos e ele adora vinhos diferentes, né? Então, Direito ao vinho é um lugar para ele, então. pois é, eu ainda não apresentei ele ainda para o dinheiro, olha só, direito ao vinho. Mas ele vai nas vinícolas e ele sempre traz vinhos porque ele tem que degustar em casa se é bom ou não. Agora eles estiveram no Chile, aí trouxeram vinhos de lá, tiveram na Argentina também, aí trouxeram vinhos e eu gosto de ver que eles degustam lá, né, tudo, mas eles trazem a marca que se diz, o rótulo, sei lá, ele traz para casa para poder, eles na tranquilidade, que minha filha adora cozinhar, né, então aí eles fazem aquelas degustações, eu acho tão engraçado. Isso é muito legal, porque quando a gente viaja e a gente tem essa experiência com o vinho, e depois a gente volta, às vezes esses dias nós degustamos um vinho lá que fazia 3, 4 anos que nós tínhamos trazido da Itália, então a gente lembra, ela brinca aqui, eu tenho uma memória Seletiva. curta, Ah, é? mas vinho ele lembra. para vinhos eu lembro. Aí eu falei para ela, lembra onde a gente degustou esse vinho lá na Itália? Ela, não lembrava. Agora que tu falou, eu lembrei, mas eu não lembrava. Eu lembro. Então é uma forma da gente se reconectar com aquele momento que a gente viveu na viagem em casa, tentando reproduzir uma receita eu falo de similar. Fábio, para que tu degustou lá e traz para cá? uma experiência. Sim, mas é diferente. E faz sentido também, porque eu acredito que muito do vinho ele é o contexto. Quando a gente experimenta um vinho, também já aconteceu isso conosco, da gente estar num lugar muito aprazível, com um pessoal muito legal, sendo muito, né, muito bem recebido, daí a gente prova um vinho. Ama aquele vinho, aí leva para casa. Aí quando chega em casa, abre, às vezes o vinho não te proporciona aquela mesma experiência. Porque falta o contexto, né? Então eu acho olha só, que gente. o vinho também tem isso. Com certeza. É contexto. Por isso a gente adora criar o cenário para abrir um vinho. E eu tenho muito respeito pelo vinho, porque, como tu falaste ali, né, da São João, da Castellamare, tem muito sonho ali. Quando eu abro uma garrafa de vinho, é como se eu pedisse licença. Posso entrar nesse teu sonho? É muito trabalho, é muito estudo, é muita história. Então eu acho que o vinho merece, assim, que seja criado um contexto para ser degustado. Assim, numa das nossas idas a Bento, nós fomos numa vinícola que eu juro para vocês que eu esqueci o nome. E a gente foi amassar as uvas, porque a gente levou os netos, né, para aprender, né, aquela coisa toda. E aí depois a gente entrou no barracão, era um barracão, para experimentar o vinho. Bom, a gente é uma família um pouco grandezinha, né, e meio italianinha, sabe? E a gente ficou em frente ali e cantando as músicas e degustando. E as pessoas que foram a Bento só para ver, estavam de cara feia conosco. E aí a moça que estava fazendo, dizendo assim, mas isso que vocês têm que fazer para sentir o gosto do vinho, tu vê só, né? É bem como tu falaste. É verdade. Né? É uma memória afetiva, É uma né? memória Nos reconecta. afetiva. Eu acho que a gente é meio bagunceiro, né? Principalmente na hora de degustar São faceiros. Tu já disseste que tu fizeste o curso, né, na ABS e tudo. E por que tu resolveu fazer um curso de sommelier? Justamente porque nós somos parceiros de vida, somos sócios. Os dois do direito, né? Amamos, sempre nossas viagens foram relacionadas ao vinho. E aí quando surgiu a abertura da loja de direito ao vinho, eu gosto sempre, eu sou muito curiosa. E eu não me sentia tão capacitada. Eu acho que a gente tem que estar sempre preparado e capacitado por o que a gente vai fazer, né? Eu acho que a gente tem que estar... Conhecimento, para mim, assim, ó, eu acho que é a coisa que mais faz sentido. É o que nos mantém, é o que... Por isso que tu resolveu fazer. Aí eu resolvi fazer, porque senão não tinha como trabalhar com vinho e não entender sobre vinho. Entender sobre vinho. E sabe que eu adoro a significado, assim, que eu escutei até na aula, assim, sobre o que é o sommelier, assim, de uma forma poética. Diz para nós, o que é um sommelier? Eu vou falar de forma poética e depois ele fala da forma Histórica. técnica e história. Eu adoro esse conceito, assim, o sommelier, ele dá palavras ao vinho. Justamente, ele traduz um vinho. Ah, tá. Não é interessante? Quando tu toma um vinho, abre uma taça, e se tem alguém te conduzindo, te levando pelos aromas, dizendo o que tem ali. Então, o sommelier, ele faz isso, ele tem esse papel, ele dá palavras ao vinho. Agora o Hernani vai para a parte... Agora fala, Hernani, a parte técnica do sommelier. Temos uma teoria histórica, né, que no tempo das monarquias,
antes do rei degustar o vinho, o sommelier bebia para ver se não acontecia nada, né? Porque havia muitas tentativas de envenenamento. Sim, Então, claro. infelizmente, surgiu dessa forma. Mas, claro, isso tempos muito passados, né? Hoje em dia, o papel do sommelier é, a partir do momento em que o vinho está pronto, está rotulado, está apto a entrar no mercado, ele tentar traduzir essas características de acordo com todas as técnicas, seja de estilo da região, estilo da uva, o produtor, o clima, a safra, né? O clima está atrelado ao ano. A gente aqui ainda tem um pouquinho a cultura de escolher o vinho pela uva. O europeu também, ele faz as suas escolhas, mas muito mais por uma questão regional e também de safras. Nós nos deparamos muitas vezes com cartas de vinhos na Europa, no geral, principalmente Itália e França, em que vinho do mesmo produtor, de anos diferentes, tem preços absurdamente distintos. Porque eles respeitam muito a safra, como eles têm uma intervenção reduzida, mínima, no ciclo da uva, então eles sabem que determinado clima foi mais favorável em um ano e outro clima nem tanto. Então eles traduzem isso para o preço do vinho, para que a pessoa então saiba que está degustando daquela safra e talvez não espere tanto comparado a uma outra safra que teve os meios climáticos mais adequados para aquela E o sommelier é aquela pessoa que sabe dizer, né, para aquele que está lá degustando, assim, ó, esse vinho é frutado, esse vinho tem... É um dos papéis. Flores. Sim. A gente pode induzir. O que eu sempre digo, no mundo do vinho não há verdades absolutas. A melhor resposta no mundo do vinho é depende. Depende, porque as sensações, elas são muito pessoais de cada um, tanto o olfato quanto o paladar. Depende, se eu estou usando um perfume mais intenso, talvez o aroma que eu vou sentir na taça de um vinho vai ser um pouco diferente daquela pessoa que está sem perfume, porque isso interfere no nosso olfato. Por exemplo, se você tomou café ou escovou os dentes poucos minutos antes de fazer uma degustação de vinho, isso vai completamente... Vai com... Porque o café é muito intenso, né? E geralmente ele acaba absorvendo muito do nosso paladar, das nossas papilas. Isso vai tornar as percepções dessa pessoa diferente daquela que não ingeriu o café. E isso não é melhor nem pior, é diferente. É diferente. Então, a gente, dentro de uma condição normal, tenta induzir, tenta traduzir aquilo que está ali, até porque a gente tem litragem, como eu costumo dizer, então a gente já tem os atalhos para detectar esses aromas, para detectar os paladares do vinho, enfim, a própria coloração, a informação já começa na cor. A coloração também. Já começa na cor. Na coloração já fala muito sobre o vinho, sobre o que esperar dele. E às vezes a gente se engana também com a coloração, dependendo da região. Eu sempre uso o exemplo do Barolo, que é um vinho extremamente intenso, muitas vezes até alcoólico, e que se a gente olha sem saber que é um Barolo, só na cor, isso é um vinho raso, um vinho levinho, um vinho sem muita intensidade, mas quando ele vem em nariz, em boca, opa, isso aqui não é levinho não, isso é algo, Barolo. É um Barolo. Então ele engana na cor, mas são exceções. Geralmente a cor nos traduz se o vinho é mais intenso, menos intenso, do tipo de uva, há muitas informações, mas na análise sensorial depende muito da pessoa. E isso eu acho que seria, eu não sei se vocês falam isso, né, quando as pessoas vão degustar, porque é uma coisa que as pessoas têm que saber. Por exemplo, eu não sabia se tomando café, usar perfume, escovar dente e outras coisas também interferem, né, A pessoa está resfriada. Eu, semana passada, até foi uma pena, porque eu abri um bom vinho para a gente degustar, porque é um rótulo que a gente está pensando se vai entrar no nosso portfólio, e a gente sempre faz esse teste antes. E era um Brunello de Montalcino. E eu fiquei muito ressentido, porque eu estava com o paladar e o olfato completamente comprometidos. Mas por isso que ela fez o curso de sommelier. Foi por isso? Entendeu? Para quando eu estiver resfriado, ela possa dizer... ao contrário Exato. também, né? Sabe que outro papel muito importante do sommelier, que eu acho que faz toda a diferença, também é na parte das harmonizações, né? Porque além disso, como ele falou, de escovar os dentes, do café, o que acompanha o vinho, tu pode fazer com que o vinho se sobressaia
ou que o vinho acabe. Inclusive também não só com a comida que está acompanhando, como a ordem que tu vai servir o vinho. Se tu começa... Fundamental. É fundamental? Fundamental A ordem? A ordem dos vinhos. Exemplo, esses churrascos, né? Onde todo mundo vai fazer um churrasco, cada um leva um vinho. Aí, às vezes, tem pessoas que levam vinhos maravilhosos, tem outras pessoas que levam vinho mais leves, outros mais fortes. Se tu não coloca na ordem certa, nem adianta abrir na ordem equivocada, porque tu vai acabar com o que o vinho pode te oferecer. Eu costumo, Tá. Gente, só um pouquinho então. Gente, quando convidarem para uma janta, para um churrasco, combine com os convidados para levar sempre o mesmo vinho. É assim, né? Ou então vinhos que eles podem ser seguidos numa ordem que um não vai matar assim o outro. viu, Mas tem ele vai isso. saber explicar super bem. É, porque às vezes, que nem tu dissesse, mata o sabor, o aroma do vinho. Exato. E então o que eu costumo perguntar para amigos mais íntimos quando vão no churrasco? Você pretende beber quantas garrafas? Vamos beber todas, cada um levou uma e vamos em todas, vamos. Então, vocês me deem licença, eu vou colocar em ordem para que a gente tenha o melhor de cada um. Ah, tá. Então, como eu falei, um vinho tem um teor alcoólico de 12%, uma intensidade de cor e de corpo mais leve. E aí a gente coloca um Barolo, vamos pegar o exemplo do Barolo. Se nós degustarmos o Barolo primeiro, nós não vamos fazer a análise correta desse segundo vinho porque Que ele é bem intenso, ele é muito mais né? intenso, ele tomou É. conta do nosso paladar. Né? Então, seria uma heresia com aquele vinho. Ah, é proibido? Não, pode fazer, Não, bebe não é do jeito que quiser. É uma orientação para que se extraia sempre o melhor. E isso vale também para a própria... também o Frederica muito bem lembrou, um papel principal talvez do sommelier é a harmonização. Fazer com que tanto comida e vinho se enalteçam e não se anulem ou se diminuam. E nesse contexto eu sempre costumo lembrar de uma harmonização clássica que 90% das pessoas, eu sou uma delas, como sommelier até, que eu não faço. Não faço sempre, que é a harmonização do queijo. A maioria, 90% Queijo, dos é com queijos, queijo, né? 90% dos queijos, eles são aptos a vinho branco e espumante. Ah, é a verdade. Pergunta se lá em casa, a gente, 90% faz. Não faz. Não faz. Mas façam quem não fez ainda a experiência de harmonizar com vinho branco. Um vinho branco. Aí, claro, os queijos também têm uma imensidão de intensidade, a gente adaptar isso ao vinho. Então, um queijo que tem uma intensidade, uma acidez mais alta, um queijo mais, um gorgonzola, pega um vinho ácido e experimenta um vinho branco ácido e faz essa harmonização. É uma experiência incrível. Tá? E na dúvida, o espumante. O espumante é aquele versátil. Coringa. Espumante. Então, mas assim, o que acontece? Quando a gente coloca um queijo com uma intensidade, uma acidez mais alta, quando a gente degusta o vinho tinto, ele adoça. Na maioria das vezes ele adoça. A não ser que ele tenha uma certa acidez, algo que... Mas, no geral, se é um vinho mais intenso, ele vai adoçar e não vai estar se extraindo o melhor dele. Então, o vinho tinto, quando a gente faz tábuas, a gente sempre sugere que fique para charcutaria. Fica ali para o salame, para o presunto parma, para a copa, aí ele vai bem. E às vezes as pessoas falam, não gosto de vinho tinto. É que talvez seja bem isso, essa cultura de ter de harmonizar com o queijo, com tudo, e ela não consegue ter o melhor, não teve a experiência. Eu sou uma que digo assim, às vezes os guris servem, né, o vinho tinto. Ah, sogrinha, esse aqui é não sei das quantas, não sei das quantas, não sei das quantas. Aí eu tomo e digo, eu não gosto desse vinho tinto. Eu digo, né? Aí eles, mas só que os dois sempre têm espumante para mim. E há dois tipos Mas clássicos então eles estão harmonizando errado. Ou não, então às vezes é aquela coisa de preparar o paladar e estar aberto e ser conduzido. Eu vou te convidar para ir lá no Direito ao Vinho, te conduzir numa degustação de um vinho tinto, vamos ver. E o espumante, desculpe te cortar, o espumante é uma coisa que eu quero perguntar para vocês, que eu estou super curiosa, porque perguntaram para mim isso. Um churrasco pode ser degustado com espumante? Claro, com certeza, com toda viu, certeza. gente, que me perguntam. É o produto mais versátil no mundo do vinho, é o espumante. É o Então espumante. eu entendo, às vezes a pessoa até está num ambiente externo, no verão, tá um calor, um calor não, mas aquele ambiente externo, que não é climatizado. Não O vinho é bem apetece, não eclético, apetece então. tanto um vinho tinto. Então a gente vai no espumante. No espumante. E lá em loja nós temos uma opção que é bem interessante, que é mais versátil ainda, que é espumante tinto.
diferente. que é o Não meio termo. conheço esse. Eu conheci, eu estou com um produto da Guatambu atualmente, A Guatambu. mas tem outras vinícolas aqui do estado que produzem, a Valmarino tem um maravilhoso, a Estrelas do Brasil tem também, e tantas outras que tem bons espumantes tintos, que a harmonização clássica recomendada seria com carne suína ou com feijoada, que é justamente um meio termo. Mas eu tenho utilizado muito no verão, às vezes a gente está Espumante tinto com churrasco. Eu gosto adoro. bastante. Conheço. É peculiar. Eu conheço o branco, né, o rosé, que Sim, são os que também tradicionais. vão muito bem com churrasco. Mas assim, eu tenho feito essa experiência e tenho gostado. E as pessoas têm também achado interessante essa. Ah, que legal. Experiência. E vocês com o direito ao vinho? Bom, eu já sei por quê, mas as pessoas acho que não sabem. Por que direito ao vinho? Primeiro, porque vamos do direito ao vinho, né? O Hernani até brinca, como é que tu fala? De segunda a quinta, direito, e de quinta a domingo, vinho. Ah, é? Direito ao vinho. Obviamente que é uma brincadeira, porque a gente acaba se envolvendo com ambos Com ambas as de coisas. domingo a domingo. Mas isso é tu, né? Porque eu acho que tu não É. tá mais na área do direito. Eu tento me escapar Tu tá mais um na pouquinho, área mas da- eu sou sócios das lojas. das Mas lojas, sempre né? acontece, né? A gente vai acrescentando e não vai tirando, né? Então Aham. sempre tem essa parte da jurídica. E também complementando, porque também todos temos direito ao vinho, né? É um Aham. manifesto. Ah, o manifesto. Mas então tu lida ainda com a área do Sim, direito. Sim, a minha atividade preponderante, principal, Principal é direito. o direito. Certeza. aqui é onde- Inclusive, até recentemente, eu trabalhei por 23 anos no escritório Norberto Barufalti, casualmente aqui em frente ao shopping. E no ano passado, então, eu resolvi alçar voo solo e abrir meu próprio escritório para minha sócia aqui. Agora ela fica meio encabulada no direito, mas é uma excelente advogada. Opa! E é modesta, ela me ajuda muito, sim. É. E então, estou com esse projeto, dando sequência em alguns clientes que eu já atendia e também angariando novas parcerias aí na área do empreendedorismo, que eu acho que nada melhor do que a gente viver a dor do empreendedor para conseguir nos ajudar a trazer soluções jurídicas, estratégicas e essa multidisciplinaridade que cada vez mais está tomando conta das atividades e o direito não é diferente. Então a gente sente na pele o que é, por exemplo, negociar com shopping, negociar com uma franquia, entender a fundo esses contratos, as repercussões e auxiliar empreendedores também que estão aí com... A gente sempre tem dúvidas, né? Com tantos regramentos que mudam a todo momento. Agora vem a reforma tributária, já está em vigor, mas as adaptações são graduais. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Nada melhor que estar vivendo na pele o empreendedorismo para ajudar empreendedores a buscar melhores soluções dentro da legalidade. E quem é que fica no direito ao vinho? Só funciona à noite? Não, o direito ao vinho funciona de segunda a sábado, das 10 às 19. Nós temos duas pessoas que estão responsáveis, dois sommeliers em formação, um deles é o irmão da Frederica, o Henrique, está se formando junto com ela, e o outro é o Matheus, que está conosco desde o início, também um sommelier em formação, então eles ficam responsáveis pela loja. Obviamente que, como eu brinquei, a partir de quinta, quando as coisas já estão mais ou menos se definindo no direito, o que tinha que ser feito foi feito, eu consigo, fim de tarde, passar lá. A gente acaba se envolvendo hoje em dia também com a facilidade dos contatos via WhatsApp, via... enfim, a gente acaba gerindo É junto. mais fácil, né? Mas esse envolvimento, como as nossas atividades são todas próximas, o escritório fica a 500 metros da nossa casa, a loja fica a 1 quilômetro. Então a gente está num ciclo que consegue estar perto dos negócios. Isso é muito importante também. Então tu me diz aonde que é o direito ao vinho que as pessoas têm que visitar. E também é um espaço de eventos. Pois é. É a grande voltando um pouquinho à diferencial. pergunta anterior, né? A gente então, a loja encerra a atividade às 19 e a partir dali é possível, mediante agendamento conosco, fechar o espaço para fazer eventos privados. Isso é ótimo. Número de 15 a 20 pessoas, a gente até está estudando agora num período que o clima vai ficar mais ameno, de estender o número de pessoas que tem espaço externo muito agradável. Até hoje a gente vai ter um evento e vai tentar utilizar, pelo menos num primeiro momento, quando não tiver muito frio lá. Tá. E então, mas aí faz o agendamento. A gente sempre deixa claro que nós não somos um restaurante, nós somos uma loja de vinhos que agrega algum acompanhamento para trazer o protagonismo do vinho. Mas as pessoas ficam à vontade. Se quiserem levar chefes que são já parceiros, Pra fazer nós já alguma- temos alguns
que já fizeram eventos conosco, então a gente indica, mas nós não somos um restaurante, nós somos Vocês são... uma loja de vinhos que proporciona experiências voltadas ao vinho e abre espaço aí para parceiros que queiram harmonizar. Harmonizar, mas onde é que fica essa maravilha? Eu gosto sempre de dar referência do Colégio Farroupilha, que fica muito perto, mas para chegar lá, quem vai subindo a Carlos Huber, onde tem uma rotatória, Sim. dobra à esquerda e depois dobra à direita. Já Como, tá ali, como se fosse para a dobra... Farmatec. Isso, Bem dobra. pertinho da Farmatec. Porque assim, nós temos, para quem conhece o bairro ali, tem a Gustavo Schmidt, tem a Mozart e a nossa entrada é na Alfredo Schwett, que fica Alfredo? aqui. Alfredo Schwett, 950. Sabe a Três Figueiras, a Academia Três Figueiras, é naquela rua que dobra a Temos esquerda. estacionamento, então é fácil. A gente está dentro de um canteiro de obras, praticamente num canteiro de obras ali, que é a construção desse empreendimento da Stemer Rodrigues, que é a incorporadora parceira, ela está a pleno vapor e nós estamos ali. Então tem esse estacionamento, tem as placas indicando e fica o convite aí para conhecerem. Ele fica num container no alto, tem uma vista linda. É discreto, então... Eu sei que ele fica no alto, tem que subir aquela escada. A gente gosta de explicar bem, porque a ideia é essa, a ideia é ser um local... Mas tu já deu descrição. o endereço. E, gente, a gente vai ter que terminar esse bate-papo que eu estou amando, eu acho que vocês também, né? E eu quero agradecer muito a vocês, porque eu sou fã de vinhos e de vinhos e de espumante, né? Então, eu achei que é muito elucidador tudo que vocês falaram. Então, visitem Direito ao Vinho. Olha, toda hora eu estou dizendo dinheiro ao vinho. Isso aí vai se prosperidade, hein, gente? Prosperidade. E assim, se quiserem fazer um evento, depois das 19, vocês podem fazer o evento, mas é uma loja de vinhos, como disse o Hernani. E se vocês quiserem levar algum chefe ou alguma coisa, tem que conversar com eles, que é com um dia marcado, aí vocês vejam com eles. E na Confraria das Mulheres, como é que é do sentimento? Vinhos e emoções. Vinhos e emoções. Nossa. Tem que se inscrever, paga uma taxa, né? É uma taxa? É uma mensalidade. Uma mensalidade. Somos um clube. Somos um clube. É um clube de mulheres. Ai, eu tô louca para entrar, gente. Imagina, uma honra. Vou contar tudo para vocês. Então, hoje o Direito ao Vinho veio até aqui, o Shopping Moinhos. Estamos sendo gravados pela ProHub e eu agradeço muito a vocês e nas quintas-feiras vai ao ar às 19 horas esse nosso programa, né, que fala sobre direito ao vinho. Os donos são do direito ao vinho e a gente tem o direito ao vinho também, né, gente? Ó, para vocês. Obrigada. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Foi uma honra. Obrigada.